Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria, que você seja um vitorioso. Hoje nosso tema é a Guerra Fria, tendo como objetivo entender a nova geopolítica determinada pela ação do capitalismo e do socialismo no mundo do pós-guerra, abrindo a sociedade para uma nova ordem mundial. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que se deu entre o capitalismo e o socialismo, entre os anos de 1945, o término da guerra, e 1989, com a reunificação da Alemanha e a queda do Muro de Berlim, tendo um impacto geopolítico em todo o mundo. Com isso, o mundo se transformou no mundo bipolar, sob a ordem capitalista americana e socialista soviética. Assim, a sociedade foi dividida sobre uma tensão iminente de um conflito catastrófico capaz de aniquilar a sociedade humana, fazendo-se presente em todo o mundo. Uma pergunta que a história sempre se faz é como se deu o início da Guerra Fria. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial e existe um consenso na historiografia de que o marco que iniciou esse processo foi o discurso realizado pelo presidente americano Henry Truman em 1947, onde ele impunha o papel dos Estados Unidos de liderar a luta contra o avanço do socialismo no continente europeu. Outro fato neste contexto foi o discurso do primeiro-ministro britânico Churchill, que criou o conceito de cortina de ferro, termo atribuído às dificuldades de informação obtidas dentro da União Soviética. Porém, dentro da historiografia, Eric Hobsbawm e Isaac Deuster vai justificar que a União Soviética não era uma nação expansionista e não demonstrava interesse em atuar fora de sua zona de influência no leste europeu. Prova disso foi que Trotsky, que tinha essa ideia de um socialismo permanente, expansionista, foi derrotado. Dando prosseguimento em nossa fala, quais os principais aspectos da Guerra Fria? Ou seja, quais as características da Guerra Fria? Primeiro, o mundo bipolar, o mundo dividido em duas frentes, a capitalista americana e a socialista soviética. Segundo, houve uma corrida espacial muito grande nesse sentido, fato que levou à gastança de muito dinheiro e, consequentemente, levou também o homem, em 1968, à Lua. Outro elemento foi a corrida armamentista. Altos investimentos bélicos foram feitos por nações tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento. Nesse contexto também, uma das características muito palpável, muito presente, é a interferência estrangeira, tanto americana quanto soviética, em assuntos internos de vários países em todo o planeta. Por último, a tensão iminente. Existia via mídia, via propaganda, via mecanismos diversos, um medo social global. Esse medo vinculado à Terceira Guerra Mundial. Quais os fatos podemos citar dentro desse contexto da Guerra Fria, ou dentro dessa disputa ideológica, dessa nova geopolítica imposta pela Guerra Fria entre 1945 e 1989? O primeiro fato que nós podemos citar foi a Revolução Socialista Chinesa. Sabemos que a China
já vinha com um conflito entre socialistas e nacionalistas desde os anos 20 e, consequentemente, no pós-Segunda Guerra Mundial, liderados por Mao Tse-tung, os socialistas vão vencer os nacionalistas, mesmo com o apoio dos americanos. Com a vitória dos socialistas, a chamada Revolução Chinesa, a Revolução de Mao Tse-tung, a Revolução Vermelha, em 1949, o mundo vai se alarmar. A propaganda americana, através do marxismo e de outros grupos, vai alarmar. A China agora vai tomar conta da Ásia, vai tomar conta do Oriente. Fato que não ocorreu. A China se tornou um império econômico gigantesco, mas não é um Estado que tem uma política expansionista territorial. Segundo fato dentro da Guerra Fria foi a Guerra das Coreias. Essa Guerra da Coreia também era um fato que vinha se arrastando. Chegando em 53, com o fim da guerra, foi assinado um acordo que ratificou a criação de duas Coreias, a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. Em 1959, todos nós sabemos que aconteceu um fato na América e muito próximo dos Estados Unidos, que foi a Revolução Cubana, uma revolução liderada por Fidel Castro, que levou à formação de uma sociedade socialista em Cuba. Em Cuba vai acontecer talvez o fato mais interessante e mais perigoso da Guerra Fria, que é o chamado a crise dos mísseis, que foi um movimento pró-soviético de instalar alguns mísseis em Havana, que fica a 100 quilômetros de Washington, e consequentemente vai ter uma reação muito grande dos americanos, fato que foi cancelado pelos soviéticos devido à imposição militar dos Estados Unidos. Dois fatos acontecem durante a Guerra Fria que vai envergonhar tanto americano quanto soviéticos. Do lado americano foi a Guerra do Vietnã, que foi um conflito travado entre 1959 e 1975 entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Os Estados Unidos vai entrar na guerra a partir de 65 e vai tomar um prejuízo econômico, moral, público muito grande com a morte de mais de 55 mil soldados americanos. Essa guerra foi extremamente impopular nos Estados Unidos e os americanos retiraram-se do conflito sem alcançar seus objetivos em 1973. A vergonha do lado soviético foi a Guerra do Afeganistão, que vai acontecer entre 1979 e 1989. Essa guerra é conhecida como o Vietnã da União Soviética. Se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para dar apoio ao governo socialista daquele país contra os rebeldes islâmicos. Fato, não alcança os seus objetivos. No contexto da Guerra Fria, surge um processo chamado de cooperação militar entre os blocos. Ao longo dos anos da Guerra Fria, americanos e soviéticos procuraram coordenar ações para concentrar o seu poder em suas zonas de influência. Uma das estratégias utilizadas foi a criação de formas de cooperação econômica e militar, das quais destacamos aqui o Plano Marshall do lado americano e a Comecon do lado soviético, no sentido econômico. No âmbito político administrativo, é criado pelos americanos a OTAN e do lado dos soviéticos o Pacto de Varsóvia. Do lado capitalista, o Plano Marshall, conforme mencionado,
foi um plano de cooperação econômica para a recuperação dos países no pós-guerra mundial. Do lado socialista, em contrapartida, os soviéticos vão criar esse Conselho de Assistência Econômica Mútua, conhecido sob a sigla de Comecon no inglês, para o quê? Para dar garantia e subsídio sob a liderança dos soviéticos. Com estratégia político-militar, foram criadas do lado capitalista a OTAN, no campo militar, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 4 de outubro, em 4 de abril de 1949. A OTAN foi criada sob a forma de impor a hegemonia americana no continente europeu. Pelo lado soviético, foi criado o chamado Pacto de Varsóvia em 1955. Qual era a ideia? A ideia era sintetizar a proteção, a ajuda mútua no sentido de se mobilizar se um Estado fosse atacado. Outro fato bastante importante da Guerra Fria, segundo Hobsbawm, segundo a literatura didática, foi a questão da Alemanha. A Alemanha, na Guerra Fria, teve impactos maiores do que grande parte do mundo, ou seja, a Guerra Fria foi impactante no contexto da cultura, da sociedade e da vida do alemão. Isso porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha sido dividida em 4 zonas de influência: a americana, a francesa, a inglesa e a soviética. Essa divisão teve reflexo no futuro do país, pois acabou sendo dividida em 2. Em 1962 é criado o Muro de Berlim e é também criada a divisão da Alemanha. República Democrática da Alemanha, alinhada à União Soviética e conhecida no mundo, principalmente no mundo esportivo, como Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha, alinhada aos Estados Unidos e conhecida como a poderosa Alemanha Ocidental. Durante 28 anos, o Muro de Berlim separou os 2 lados da cidade e, com isso, converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria, ou seja, o grande símbolo, o símbolo que representa a Guerra Fria, é conhecido pelos historiadores como o Muro de Berlim. Como os historiadores apontam o fim da Guerra Fria? Do lado soviético, a crise se tornou quase insuportável, principalmente a partir do conflito do Afeganistão, que termina em 1989, e o acidente de Chernobyl, que causou a morte e destruição, além de outras crises internas que vinham acontecendo em todo o mundo soviético. Por outro lado, também outro fato que vai marcar o fim da Guerra Fria foi a unificação da Alemanha, ou a reunificação da Alemanha em 1989 e a queda do chamado Muro de Berlim, que era o símbolo máximo da Guerra Fria. Do lado capitalista, a Guerra Fria vai ser transformada aos poucos, principalmente a partir da política neoliberal e globalizante de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher, que caracterizou uma nova ordem mundial que foi a chamada globalização. É isso aí, meu muito obrigado e até mais. Vamos lá, que o mundo te espera.